Povo de Deus, privilégio estar com vocês essa noite. Deus está neste lugar, e o Deus que está presente é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra. Portanto, eu gostaria de ler com vocês um texto da Bíblia, que retrata a realidade que vivemos hoje, na convicção de que Deus há de falar ao seu coração. O texto que vou repartir com vocês está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. E esse texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tratar do seguinte tema com vocês nesta noite: não desanime, Jesus está no controle. Eu sei que você e eu temos vivido dias turbulentos. O fato de atravessarmos as fronteiras deste novo ano não é garantia de que teremos tempos bonançosos. Enfrentaremos tempestades também. E a título de introdução, preciso fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A vida não é indolor, mas hoje ou mais amanhã enfrentaremos lutas e tempestades. É inevitável. A segunda declaração é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. É um acidente trágico, é um luto amargo, é um divórcio doloroso, é uma traição do sócio da empresa, é uma situação de crise conjugal, é um problema que atinge a família. E às vezes esses problemas chegam e põem a nossa vida de ponta cabeça. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos moravam ao redor desse lago. Alguns deles eram pescadores e trabalhavam nesse lago. Já tinham enfrentado outras tempestades e resolvido o problema, mas agora eles não conseguem. O barco está rodopiando no meio do mar, assolado por vendavais, por ondas revoltas, por mar encapelado. É assim também na vida. Problemas domésticos ficam estranhos. Pessoas com quem você convivia em harmonia, agora há conflito e guerra. Situações que você administrava com grande maestria, agora fogem ao seu controle. O barco da sua vida não obedece mais ao seu comando. As tempestades chegam e às vezes não conseguimos administrá-las. Mas em quarto lugar, preciso lhe dizer, e louvado seja Deus por isso, que as tempestades são pedagógicas. Deus não é pego de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos, nervoso, sem saber o que fazer com esse mundo, sem saber o que fazer com a sua vida.
Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que se uma tempestade atingiu a nossa vida, é porque Deus tem um plano, é porque Deus tem um propósito. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar, elas vêm para nos provar e nos aprovar. Dito isto, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem revela que Jesus estivera todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E então, ao final desse dia, já exausto e cansado, ele disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele pegou o travesseiro e foi para a popa do barco, deitou e dormiu, porque ele era verdadeiramente homem. E enquanto navegam, chega a tempestade convulsiva, avassaladora. Os discípulos tentam resolver o problema, eles não conseguem. Baldados todos os esforços humanos, mediante o pânico e o medo da morte, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, fez-se grande bonança. Então Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante de um milagre tão extraordinário, de um mar revolto agora sossegado, eles se entreolham e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês estão percebendo, toda esta passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta, verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos examinar essas 3 perguntas. A primeira delas é a sua pergunta, é a minha pergunta. Nas noites mais escuras da alma, nos vales mais profundos da vida, nas provas mais amargas da existência, quando somos encurralados pela dor, quando a morte nos espreita e mostra-nos a sua carranca, quando você se vê numa situação de embaraço, e parece que não tem uma saída, não tem um escape, não tem uma janela, não tem uma luz no fim do túnel. É quando a doença chega, é quando o divórcio bate a porta, é quando um filho se envolve com drogas, é quando um filho, uma filha criado com todo zelo no Evangelho de Cristo, se desvia da fé e se declara agnóstico, ateu ou descrente. É quando você mais precisa, e você grita, e você ora, e você jejua, e não vê a resposta. É quando você ora por alguém enfermo da sua família, e parece que quanto mais você ora, mais a doença se agrava. E você então recorre a Jesus, perguntando: mestre, não te importas? Não vais fazer nada? Não vai nos socorrer? Não vai estender-nos a sua mão? Nessas horas, quando o único a voz que você escuta é o eco da sua própria angústia. Mas a pergunta é: por que esses discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que eles estão angustiados? Por que eles estão recorrendo a Jesus com esse tom de censura? É porque algumas coisas não estavam bem resolvidas na cabeça deles. Em primeiro lugar, eles não conseguiam conciliar a ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade.
Esse é o imaginário que nós temos como evangélicos. Se nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, pensamos, vai dar tudo certo, não vai ter vento contrário, não vai ter tempestade, não vai ter crise, não vai ter doença, não vai ter desemprego, não vai ter luta na vida. Às vezes nós imaginamos que, porque eu sou um crente, eu não posso ficar doente, eu não posso enfrentar um problema financeiro, eu não posso enfrentar uma crise familiar, e os discípulos estão desesperados exatamente por causa disso. Eles entraram naquele barco, e foi Jesus quem deu uma ordem: passemos para o outro lado, e enquanto obedecem, a crise chega, a tempestade bate a porta. Essa crise não era só deles, é sua, é minha, é nossa. Mas eles estão com o segundo problema: conciliar a necessidade urgente deles com a demora de Jesus. Jesus está dormindo no barco, e quem está dormindo não está agindo. Eu imagino o pânico, eu imagino o medo, eu imagino o tormento que eles estão vivendo. Talvez você enfrente também essa dor, a demora de Deus. Você está clamando há muito tempo, você ora por uma causa há anos, e a resposta ainda não chegou. Eu vou lhe dizer que a demora de Deus perturba mais a sua alma do que as próprias circunstâncias adversas. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da sua alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. E talvez o grito da sua alma nesta noite é este: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e houve grande bonança. Eu quero lhe dizer que o vento tem ouvidos para ouvir o Criador, o mar obedece ao comando do Criador, a voz de Jesus é poderosa. Ele dá uma ordem, o sol para, ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, ele dá uma ordem, o mar se acalma, ele dá uma ordem, o vento cessa, ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo, ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada, ele dá uma ordem, o universo inteiro se curva ao poder da sua voz, e a voz de Jesus ecoa aqui nesta noite. Essa voz é poderosa. Então diz a Bíblia que agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Bom, mas eu queria que você se colocasse no lugar deles, naquela mesma circunstância. Você estaria com medo? É noite, o barco é frágil, o mar está revolto, o barco rodopia no epicentro da tempestade, o barco está se enchendo d'água, a morte mostra para eles a sua carranca, e Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se você esquecer esta mensagem e lembrar-se apenas da frase que eu vou dizer agora, me sinto recompensado. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Jesus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim, nós temos o amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Este Jesus está aqui, e a sua palavra é confiável, a sua palavra é infalível, a sua palavra é inerrante, a sua palavra merece confiança. Mas em segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Quando Jesus anda no barco da nossa vida,
Nós podemos enfrentar tempestade, mas naufrágio não. Aquele barco não podia afundar com Jesus, porque Jesus é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento. A criatura não é maior do que o Criador não pode ser vencido pela criatura. Eu quero dizer para você que Jesus está com você, Ele está ao seu lado, Ele está acima de você, Ele está abaixo de você, sustentando você em seus braços. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Não haverá circunstância, não haverá situação que você possa viver nas tempestades da vida que Jesus desampare você. Ele está ao seu lado, e como já ouvimos nesta noite, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença dele que arranca o medo do nosso coração. Mas em terceiro lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco, e você pode perguntar: Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, porque dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Eu vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Talvez você esteja vivendo situação difícil, uma tempestade borrascosa. Talvez o vento é contrário, talvez você está fragilizado, talvez você está com medo, talvez o barco da sua vida não obedece mais o seu comando, mas Jesus continua no controle. A sua vida não está ao léu, jogado de um lado para o outro, ao sabor dos vendavais. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e governa o universo. Mas em quarto lugar, por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. O evangelista Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Os céus e a terra obedecem ao comando de Jesus. O vento cessa, o mar se acalma. Logo em seguida, no capítulo 5, quando Jesus desembarca do lado oriental do lago, naquilo que chamamos hoje das montanhas de Golã, território de Decápolis, das 10 cidades gentílicas, cidade de Gadara. Ele desembarca de noite num despenhadeiro, e ali tem um cemitério. Tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá estava um homem, enjeitado da sociedade, foragido da lei. Algemas não podiam controlá-lo mais. Aquele homem não tinha mais espaço entre os vivos, morava entre os mortos. Estava nu, violento, bradando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma multidão, uma legião, 6.000 demônios. Legião era a mais poderosa máquina de guerra do Império Romano. 6.000 soldados, por onde passavam tudo destruíam. Dentro de um único homem tem 6.000 demônios. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, para libertar aquele homem endemoniado, para salvar aquele homem endemoniado, e para devolvê-lo à sua família como um missionário. Não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem problema insolúvel para Jesus, não tem doença incurável para Jesus. Ele tem poder sobre a natureza, e Ele tem poder sobre os demônios. Eles têm que bater em retirada.
O Jesus a quem servimos nessa noite, manda no céu, manda na terra e manda até no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Mas em terceiro lugar, quando Jesus retorna para sua terra, diz a Bíblia que havia uma multidão à espera dele, e no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, sofrendo hemorragia há 12 anos, gastara todos os seus recursos com a medicina sem lograr êxito, e essa mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela silenciosamente, e ela anonimamente, e ela furtivamente toca na orla das vestes de Jesus, e na mesma hora a hemorragia é estancada, ela é curada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Talvez você já recebeu um diagnóstico sombrio, talvez você vive com alguém doente na sua família, talvez os médicos já jogaram a toalha, talvez o diagnóstico não tem cura. Se Jesus quiser tem cura, se Jesus quiser tem solução. Para Ele não tem causa impossível, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem doença incurável. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas em quarto lugar, no meio dessa multidão tem um homem muito conhecido. Ele é o chefe da sinagoga de Cafarnaum, é um homem amado na cidade, e ele tem uma filha única de 12 anos, e a sua filha está morrendo, e Jairo vai ao encontro de Jesus, recorre a Jesus e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, impõe as mãos sobre minha filha, para ela ser curada. Enquanto Jairo conversa com Jesus, ocorre esse episódio que acabo de relatar, da mulher hemorrágica que fora curada. E Jesus para a sua caminhada e diz: alguém me tocou. E os discípulos, usando uma lógica cartesiana, disseram: mas Senhor, está todo mundo te espremendo, está todo mundo te encostando, é claro que alguém te tocou. E Jesus: não, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. E quando Jesus está lidando com essa mulher, chegam os emissários da casa de Jairo, dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus chega naquela casa, lá estava o coral da morte, mas Jesus entra como o solo da ressurreição, impõe as mãos sobre a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, está na hora de levantar, levanta-te. E a morte soltou as garras da menina e ela ressuscitou. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Esse Jesus está aqui nesta noite para acalmar o seu coração, para pôr um ponto final na sua tempestade, para trazer bonança e paz para a sua alma. Mas agora, vamos à última pergunta do texto, versículo 41, diz a Bíblia, que os discípulos estão olhando entre si, tomados de um grande assombro, de um grande temor, de uma grande reverência, e eles perguntam uns para os outros assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já conheciam Jesus,
Eles já tinham visto Jesus curar os enfermos, mas agora eles veem um milagre diante dos seus olhos, um grande livramento, e eles estão pasmos com a grandeza e majestade de Jesus, e perguntam: quem é este? E nós poderíamos responder essa pergunta nesta noite: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, numa reunião intratrinitariana, traçou um plano eterno e perfeito, que não pode ser frustrado para a sua vida. Quem é este? Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão. Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de fogo. Este é a coluna de nuvem. Este é o maná que caiu do céu. Este é a água que brotou da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pela arca da aliança. Este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é representado pelo templo, este é representado pelas festas, este é representado pelos sacrifícios, este é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é a estrela da manhã, este é o sol da justiça, este é o Messias prometido, este é o desejado de todas as nações, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é a verdadeira luz que vida o mundo e ilumina todo homem. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o noivo da igreja. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o grande pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa alegria, este é o amado da nossa alma, este é o Salvador, o Messias, o Senhor. Este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que sendo Deus se fez homem, este é aquele que sendo rico se fez pobre, este é o eterno que entrou no tempo, este é o infinito que se tornou um bebê, este é aquele que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Quem é este? Este é aquele que foi exaltado por Deus sobremaneira e recebeu o nome que está sobre todo nome, o nome diante de quem todos têm que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsemane, este é aquele que por amor de nós foi cuspido no Sinédrio, este é aquele que por amor de nós foi vilipendiado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós carregou aquele
aquele lenho pesado nas ruas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias. Este é aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas é aquele que foi sepultado e ressuscitou gloriosamente para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é o nosso grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Este é o advogado justo que ora por você e por mim. Quem é este? Este é o noivo da igreja que vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar pessoalmente, vai voltar visivelmente, vai voltar audivelmente, vai voltar repentinamente, vai voltar inesperadamente, vai voltar inescapavelmente, vai voltar gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se sentar no trono e julgar as nações. Quem é este? Este é aquele com quem você e eu vamos reinar, sem lágrimas nos olhos, sem dor no corpo, sem aflição na alma. Este é aquele com quem vamos reinar para sempre, sempre, e vamos servi-lo e vamos contemplá-lo face a face. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é Jesus, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Este é a razão da nossa esperança. Este é aquele que caminhará conosco pelas encruzilhadas da vida e pelas veredas de 2026. Este é aquele que está aqui nesta noite. Este é aquele que ama você. Este é aquele que morreu por você. Este é aquele que ressuscitou por você. Este é aquele que voltará para você. Este é aquele que serve de único caminho, única verdade, única vida que pode dar sentido à sua história. A esse Jesus adoramos, a esse Jesus servimos, a esse Jesus proclamamos, a esse Jesus desejamos honrar e glorificar nesta noite, e com Ele devemos andar, e para a glória dEle devemos viver. Este é o Jesus que está aqui, este é o Jesus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele, e somente a Ele a honra, a glória, o louvor, agora e eternamente. Aleluia, amém.